Tempo, vá. Precisávamos sair do alcance dos mísseis. A aviação sucumbiu aos perigos da guerra. O que foi isso? Vamos descer! Em uma zona de guerra, Tenha um bom voo. Obrigado. Bom dia. nenhum avião está seguro. Voar em áreas de alta ameaça pode representar um alto risco para a operação segura do avião. Entre o momento em que você decola e chega a 3.000 metros, você sabe que está em perigo. O que é isso? Os horrores do que aconteceu naquele dia são uma tragédia humana inesquecível. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Zona de guerra. Vietnã do Sul. Após mais de 10 anos de operações de combate e apoio militar, os Estados Unidos são forçados a sair do país. Em uma base aérea nos arredores de Saigon, uma carga muito especial está sendo embarcada em um enorme avião de transporte C-5A Galaxy, a maior aeronave da frota da Força Aérea Norte-Americana. 145 bebês estão sendo embarcados na cabine superior do jato. Outras 102 crianças mais velhas estão no compartimento de carga abaixo. É o início de uma missão americana de misericórdia chamada Operação Baby Lift. Nós tínhamos aviões de transporte voando para Saigon todos os dias descarregando suprimentos militares e voltando vazios. Então foi decidido que eles poderiam levar os órfãos naqueles voos de volta. Diz tchau. Está tudo bem. 67 funcionários da Força Aérea, funcionários da Embaixada Americana e civis fugindo de Saigon também estão no voo. Entre eles estão a funcionária da Embaixada Barb Adams e sua filha, Linda. Nós escoltaríamos os órfãos em uma ponte aérea de volta aos Estados Unidos. Todos os assentos estavam cheios de bebês. O sargento Ray Snedgar supervisiona o carregamento do enorme compartimento de carga do avião. Veja se está seguro. Temos gente aqui embaixo. Foi difícil controlar a situação. Havia muitas pessoas lá, tantas pessoas dos orfanatos e tantos militares. Era um puro caos. O comandante Bud Traynor está no comando do primeiro voo da Operação Baby Lift. Recebi uma ligação do posto de comando. Quantas pessoas poderia tirar de Saigon se pedissem? Mande todos para fechar as portas. Mestre de carga, fecha as portas do compartimento de carga. As forças norte-vietnamitas aproximam-se rapidamente de Saigon. 20. Tempo, vá. Precisávamos fazer uma subida muito rápida para sair do alcance dos mísseis. Subir trem? A possibilidade de um ataque é muito real. Foi uma explosão alta, um estrondo rápido. O ar está vazando de dentro do avião. A 7.000 metros de altitude, mal há oxigênio suficiente para respirar. Dava para sentir o avião descendo. Quando olhei pela janela, vi o oceano. E eu disse para minha mãe, nós vamos cair, não é? Na traseira do compartimento de passageiros, uma enfermeira de voo entra em contato com a cabine de comando com notícias assustadoras. Eu posso ver o mar da China na parte traseira do avião. O quê? A porta de carga se foi. Já que a enorme porta traseira está aberta, a aeronave do capitão Bud Traynor perdeu rapidamente o ar respirável.
A minha prioridade é fazer a aeronave voltar a uma atitude de respiração para todos os passageiros, que é de 3.000 metros. Vou voltar para o aeroporto. Quando eu estava na descida, usei velocidade máxima, que é o que você deve fazer. Cheguei à minha velocidade máxima, puxei o manche e nada aconteceu. Eu apenas continuei indo cada vez mais rápido. O avião de Traynor está mergulhando e ele não consegue subir. Não estou conseguindo resposta do manche. E você? Nada. E ficamos sem entender nada. O que está errado? Ray Snedger examina os danos na barriga do avião. Piloto! É o compartimento de carga! Prossiga! Eu disse que a parte da rampa estava faltando, a porta pressurizada se foi e os cabos de controle se partiram. O problema era muito pior do que pensávamos. Declare emergência. Saigon, estamos declarando emergência. Precisamos de retorno imediato à base. Traynor luta para levantar o nariz do jato. Seus esforços parecem valer a pena. O avião se nivela e estamos dizendo, uau, graças a Deus que estamos saindo dessa. Mas tão rápido quanto o C-5 se nivela, o nariz sobe, continuando a aterrorizante montanha russa. E então, relaxa o manche. E o que acontece? Nada. Eu agora estou indo direto para cima. E ficando cada vez mais alto. Conforme sobe, ele perde velocidade. O avião de Traynor logo vai entrar em stall e cair. Em desespero, ele inclina uma asa para forçar o nariz para baixo. Eu estava em um mergulho muito íngreme. E não havia o que fazer para levantar o nariz. E então, contrariando minha intuição, eu dei mais potência. E quando eu fiz isso, o avião saiu do mergulho e começou a subir de novo. Então eu percebi que havia aprendido a controlar o avião. Traynor não consegue ajustar a inclinação do avião com o seu manche. Em vez disso, ajustando a potência de seus motores, ele consegue manter a aeronave nivelada. Meu único controle de inclinação era a aceleração. Traynor consegue fazer o C-5A descer para 3.000 metros. 3.000 metros. É seguro remover as máscaras. Baixar trem, lista de verificação pré-pouso. Eu fui direto para Saigon e comecei uma descida me posicionando para aterrissar. Não se preocupe. Estão controlando tudo na cabine. Vamos descer em breve. Eu fico tentando confortar os passageiros. E ao mesmo tempo sabia que estávamos com grandes problemas. A 11 quilômetros da base aérea, Traynor faz uma curva para se alinhar com a pista. Mas seu avião o surpreende novamente. Quando inclinei o avião, o nariz caiu e não pude continuar minha curva. A aeronave está perdendo altitude rapidamente. Preparem-se para pouso de emergência. Mãe, não se mexa! Tínhamos um grande campo aberto à nossa frente. Vamos pousar. O jato está voando em direção ao solo a mais de 480 km por hora. Nós tocamos o chão e voltamos ao ar. Então o copiloto me disse, Bud, nós vamos conseguir. Mas o que tinha à minha frente era um rio enorme. Então eu dei mais potência. E mesmo com potência total naquele ponto, eu ainda continuava caindo. Minha vida inteira ficou em câmera lenta. O avião estava desmoronando embaixo de mim. Quando eu estava indo de cabeça para baixo, lembro-me de dizer adeus à minha esposa algumas vezes, porque eu ia morrer.
E então, tudo ficou silencioso. Minutos após o acidente do primeiro voo da Operação Baby Lift, equipes de resgate estão no local procurando por sobreviventes. Quase todos no convés de carga morreram quando o avião bateu no chão pela segunda vez. « 166 pessoas sobreviveram à queda do jato da Força Aérea. Eu estava esperando a minha mãe enquanto eles traziam muitos dos bebês. E então alguém veio até mim e me disse que minha mãe tinha morrido. Barb Adams está entre as 138 pessoas que perderam a vida. Mais da metade das vítimas são crianças. Aquilo foi um golpe muito duro. Quem teria pensado que no meio do colapso do Vietnã do Sul, um avião da Força Aérea Americana cheio de bebês e crianças vietnamitas cairia? A Força Aérea Norte-Americana deve agora investigar o acidente no meio de uma zona de guerra. O Exército do Norte e os Vietcongs estavam por toda parte. Foi uma sensação muito desconfortável. Com os soldados norte-vietnamitas tão perto, um ataque direto ou sabotagem são as primeiras teorias óbvias. Uma das primeiras coisas que queríamos descartar era a sabotagem e uma bomba. Então trouxemos cães farejadores de bombas. Leve-o para a parte traseira do avião. Os investigadores não encontram resíduos de explosivos na aeronave. Então, o que fez com que a porta de carga fosse arrancada? Nós tínhamos que nos certificar de que não teríamos problemas com outros C-5. Ei, pessoal! Os investigadores também estão procurando pistas para explicar por que a aeronave ficou tão difícil de controlar minutos antes do acidente. E eles encontram uma pista nos cabos que controlam os profundores do avião. Os investigadores acreditam que os cabos foram partidos quando a porta de carga explodiu. Os profundores são superfícies de controle na seção da cauda que ajustam a inclinação da aeronave. Sem eles, o comandante Traynor não tinha como controlar o movimento de subida e descida do avião. Não estou conseguindo resposta do manche. Quando não há controle do profundador, que permite a inclinação para cima e para baixo, o avião ficará oscilando para cima e para baixo. Isso explica o estranho movimento de montanha-russa antes de Traynor usar os aceleradores para permanecer nivelado. A rampa de carga, juntamente com parte da porta pressurizada, são recuperados do fundo do mar do sul da China. Investigadores examinando a rampa fazem uma descoberta perturbadora. 3 das travas projetadas para mantê-la fechada falharam ao travar ou destravaram em voo. Aquele voo era uma bomba relógio. Quando ele decolou, o pavio foi aceso. Enquanto o avião decolava de Saigon, subir trem. A pressão na porta aumentou. Com as 3 travas falhando, era muita carga para as outras 4 travas conseguirem compensar. Mas por que as travas falharam? Os investigadores examinam os registros de manutenção do avião. E eles encontram algo incomum. Peças essenciais do conjunto de trava da porta de carga, os tirantes de união, foram removidos para substituir aqueles de outro avião. A Força Aérea sofria com muita falta de peças, e então eles criaram uma prática padrão de manutenção em que eles poderiam usar peças de aeronaves que não estavam sendo utilizadas. Os tirantes conectam os ganchos de travamento. Quando a trava está engatada, os tirantes forçam os ganchos a se fecharem. Os investigadores confirmaram que os tirantes do C-5A foram reinstalados antes dele voltar ao serviço. Mas por alguma razão, as travas não suportaram. Para descobrir por quê, eles simulam um mecanismo de travamento. Eles criaram um modelo funcional daquela rampa.
Eles querem descobrir se os tirantes foram reinstalados corretamente. Quando o assunto são travas, as distâncias envolvidas são muito pequenas. Pode ser 1,5 milímetro e menos de 1 milímetro de diferença entre estar travada ou não. Me mostra como você trava. Eles ficam chocados ao ver que as travas não travam completamente. Estão desalinhadas. Esse acidente realmente começou na base aérea de Travis, na Califórnia, quando os 2 tirantes que haviam sido usados anteriormente foram substituídos. Eles não foram instalados corretamente. À medida que o C-5 subiu, travas inadequadamente reinstaladas abriram com o aumento da pressão do ar. Você não pode tomar atalhos, tirar um par de tirantes e então reinstalar. Isso não vai dar certo. Como resultado da investigação, a Força Aérea projeta um pino que passa por cada trava. Se a porta não estiver travada corretamente, os pinos não vão se encaixar. Nós deixamos a prova de erros instalando pinos de aço lá. Se conseguir inserir esses pinos de segurança, saberá que o sistema está devidamente travado. Apesar da tragédia, a Operação Baby Lift continuou evacuando órfãos até poucos dias antes da retirada final dos norte-americanos em 30 de abril de 1975. Mais de 2.500 crianças, incluindo sobreviventes do acidente, foram levadas para fora do Vietnã do Sul e adotadas por famílias no Ocidente. A Operação Baby Lift foi uma tragédia sobre outra tragédia. Era uma situação emergente, era uma época de guerra. 13 anos depois, no Golfo Pérsico, outro avião carregado de civis será apanhado em um fogo cruzado mortífero, com consequências devastadoras. Aeroporto de Bandar Abbas, Irã. O Iran Air 655 está esperando o pushback para um voo de 28 minutos através do Estreito de Hormuz até Dubai. Mohsen Rezayan, de 37 anos, está no comando do Airbus A300. Bandagara, que é IR 655, aguardando autorização do ATC. Ele estava gostando muito do que ele estava fazendo. Ele estava gostando mesmo. Confirme pista de táxi 5 aberta. Iran Air 655 liberado para a pista de decolagem 21, vento calmo. Há 274 passageiros a bordo do voo de hoje. Às 10h17, o Airbus decola e sobrevoa o Golfo Pérsico. O Irã está em guerra com o vizinho Iraque há quase 8 anos. A área do Golfo está repleta de aviões de combate e canhoneiras. A Marinha norte-americana também está aqui para proteger os navios mercantes. Para ficar fora de perigo, Mohsen Rezayan seguirá um corredor aéreo comercial através do estreito chamado Amber 59. A guerra é um ambiente muito difícil para se voar. Muitas coisas podem dar errado. Confirme a banda, 6760. Os controladores verificam se o transponder do voo 655 está configurado corretamente. Afirmativo. É a confirmação de que a aeronave está emitindo uma frequência de radar específica, ou SQAWK, projetada para aeronaves civis para que não seja confundida com o voo militar. À medida que o Airbus se aproxima de 4.100 metros, o controle de tráfego aéreo de Bandar Abbas conclui sua comunicação com o piloto. Iran Air 655, entendido. Controle de Teherã 133.4. Tenha um bom voo. Obrigado e bom dia. É a última transmissão do avião. O Irã 655 é derrubado do céu. Ah, na mosca! Mas não pelos iraquianos. Não tinha como não acertar, foi na mosca. O míssil veio de um navio de guerra americano, o USS Vincennes. Todos os 290 passageiros e tripulantes estão mortos.
O corpo de Mojan Rezaian nunca foi encontrado. Realmente destruiu a nossa família, especialmente os filhos dele, a esposa, os meus pais. Não há um dia em que não falem sobre isso. Sobre o que aconteceu e por que aconteceu. Por que um navio de guerra americano abateu um jato cheio de civis? Capitão, o senhor jura que o depoimento que está dando nesse assunto agora em investigação é verdade e toda a verdade? O governo norte-americano nomeia o contra-almirante William Fogarty para comandar uma investigação sobre o desastre. A minha primeira reação foi que foi uma tragédia. O que mais se destacou foi: você tem muitas responsabilidades pela frente. E provavelmente algumas noites sem dormir. E nada além da verdade, com a ajuda de Deus. Eu juro. Eis a ordem, disparar 4, 3, 1. O capitão Will Rogers, comandante do Vincennes, ordenou o ataque. Suas ações são investigadas. É ele quem comanda o bilionário Idis e o cruzador. E agora ele enfrenta uma possível corte marcial e até cumprir pena de prisão. A investigação do almirante Fogarty precisa descobrir o que fez Rogers abrir fogo. Ordem do capitão, todos se apresentem aos seus postos de batalha. A investigação descobre que quando o voo 655 aparece pela primeira vez no radar, o USS Vincennes está perseguindo canhoneiras iranianas que ameaçam navios mercantes. Todas as aeronaves em um raio de 100 quilômetros são monitoradas para garantir que não representem uma ameaça. No centro de comando do navio, é função do supervisor de identificação distinguir aviões militares de aviões comerciais. E para o senhor, não era um avião comercial? Para mim, senhor, o avião não era comercial. E por quê? Porque eu tinha visto aquele squawk no modo 2, senhor. O modo 2 é a frequência de transponder reservada para aviões militares, como os caças. Aviões civis usam o modo 3 para evitar serem alvejados. O comandante Rezaian configurou seu transponder para uma frequência de modo 3 antes da decolagem. Eu tenho um possível modo 2 em 41311100, que corresponde a um F-14. Repito, modo 2 a caminho. Por que o Vincennes identificou o avião de passageiros civil como um caça? Possível modo 2, corresponde a um F-14. Repito, registrando modo 2. Os investigadores estão tentando determinar por que o USS Vincennes identificou erroneamente um jato civil iraniano como um avião de guerra e o derrubou do céu. Informações de outro navio norte-americano nas proximidades revelam que o voo 655 estava de fato emitindo um sinal de transponder civil, modo 3, durante o seu curto voo. Como o supervisor de identificação do Vincennes pôde ter lido como um sinal militar do modo 2? Relatórios de inteligência dos Estados Unidos revelam que quando o voo 655 estava decolando... 655 liberado para decolar. Um F-14 iraniano estava próximo na pista. Quando o jato de passageiros decolou, o supervisor de identificação o sintonizou e captou o seu sinal civil do modo 3. Mas quando o avião voou para longe do aeroporto, ele cometeu um erro crucial. Ele deixou o cursor em Bandar Abbas. E ele captou o modo 2 do caça iraniano, que estava se preparando para decolar atrás do Airbus. O jato de passageiros estava agora voando na direção do Vincennes, e o supervisor de identificação o identificou erroneamente como sendo o F-14 iraniano. Possível modo 2, registrando como F-14. Repito, registrando modo 2. Agora o capitão Rogers acredita que um F-14 está se aproximando de seu navio. Momentos depois, porém, outro oficial capta o sinal correto do modo 3 do jato comercial. Senhor, possível avião comercial. Gerando uma grande incerteza.
Os investigadores sabem que, nessa situação, o passo seguinte é emitir um aviso para a aeronave que se aproxima. A aeronave iraniana não identificada no rumo 203, velocidade 303 nós e altitude 900 metros. Aqui é o navio de guerra norte-americano. Eles descobrem que o Vincennes transmite um total de 10 avisos de rádio. Estamos a 64 quilômetros de você. Você está se aproximando de um navio de guerra nos Estados Unidos em águas internacionais. Solicito que declare suas intenções. A aeronave não respondeu aos avisos. O comandante tinha que ter algo como prova de que era um voo comercial. Ele nunca obteve. Avião iraniano não identificado. Os investigadores descobrem que 7 dos avisos do Vincennes foram transmitidos em uma frequência militar que o voo 655 não podia receber. O Airbus nem sequer tinha um rádio que fosse ajustado para ou pudesse aceitar a frequência de alerta aéreo militar. Não é algo que tinham, eles não precisavam disso, era um avião comercial. O Vincennes transmite apenas 3 avisos na frequência civil. Mas eles não usam o código do voo 655 para identificá-lo. A aeronave não identificava no rumo 210, velocidade 350, altitude 3.000 metros. Você está se aproximando de um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos a 32 quilômetros de você. Mojan Rezaian provavelmente nunca percebeu que eles estavam tentando contatá-lo. Se o piloto ouvir isso, pensará, com quem estão falando? Eles não nos identificaram. Devem estar falando com alguma outra aeronave iraniana. À medida que o voo 655 se aproxima de seu navio... Capitão, deseja atacar a 32 quilômetros? A pressão sobre o Capitão Rogers se torna intensa. Capitão, deseja atacar o alvo a 32 quilômetros? Ele deve decidir. Vou atirar ou... não vou atirar e vou esperar. Nesse caso, ele não estaria cumprindo suas responsabilidades de proteger seu navio e sua tripulação. Enquanto o Capitão Rogers pensa em atirar... 4131 está a 24 quilômetros, 3.350 metros. Altitude em declínio. Dizem a ele que o avião está descendo em sua direção. É um perfil de ataque clássico. Fogarty questiona a pessoa que lhe deu essa informação, o coordenador de informações táticas. Sim, senhor. Quando você viu aquele rumo, aquela aeronave começando a descer, você estava relatando isso para o TAO, o CO e o Golf Whisky. Sim, senhor. Contato aéreo se aproximando e descendo 300 metros a cada 1.600 metros. Alcance 21 quilômetros. Mas por que um avião comercial estaria descendo 7 minutos depois de decolar? Como a caixa preta de um avião, os computadores do Vincennes registram todos os dados nas telas do Centro de Informações de Combate. Esses registros mostram claramente que o Iran Air 655 não estava descendo. Na verdade, estava subindo o tempo todo. Essa foi uma revelação que nós não tínhamos previsto. Altitude em declínio. É possível que alguém, embora os dados mostrem talvez que estava subindo, dissesse que ele estava descendo. Uma equipe médica, designada para avaliar o estado mental da tripulação do Vincennes, relata que uma condição chamada cumprimento de cenário pode ter desempenhado um papel na tragédia. Alcance 21 quilômetros. Você acredita tanto que algo vai acontecer, que mesmo que os dados mostrem que não é o caso, você acha que está acontecendo? Se os comandantes tivessem verificado seus monitores, teriam visto que o voo 655 não estava descendo, mas subindo. Temos essa disparidade entre o que os dados indicam e o que as pessoas disseram ter visto em suas várias altitudes. Alguma ideia do porquê? O tenente-comandante Scott Lustig é o elo entre a tripulação e o capitão na cadeia de comando. Deseja atacar o alvo a 32 quilômetros? Por que ele não percebeu o erro? Acreditei nas pessoas com quem eu já tinha operado, que eram confiáveis. E quando eles relataram a curta distância, que tinha altitude decrescente, velocidade crescente, não tive motivos para duvidar deles. Os investigadores ouvem como os tripulantes do Vincennes confiam uns nos outros e como o Capitão Rogers confia em sua tripulação. Minha confiança no tenente-comandante Lustig me confirmou que a aeronave era de fato uma ameaça. E a 14 quilômetros,
Eu senti que não podia mais atrasar a ação defensiva. Dei permissão para atirar. Capitão, contato do ar ainda entrando, aumentando a velocidade e descendo. Alcance 18 km. Esta é a ordem rumo 4131. Eu tenho uma ordem de fogo contra o contato? Sim, fogo! Disparado. Rota livre. Quando olhei para a linha do tempo em que ele tinha que tomar uma decisão e as informações que lhe foram dadas para tomar essa decisão, eu tive a sensação, e até hoje ainda sinto o mesmo, que ele tomou a decisão certa. Com o seguinte em mente: eu não quero que meu navio seja atingido. A investigação do almirante Fogarty conclui que a derrubada do Iran Air 655 não foi resultado de qualquer conduta negligente ou culposa de qualquer membro da Marinha norte-americana. O governo norte-americano publica uma versão editada do inquérito do almirante Fogarty. E ela omite um fato essencial, que lançará uma nova luz sobre a tragédia do voo 655 da Iran Air. A investigação do almirante William Fogarty sobre a derrubada do Iran Air 655 conclui que o capitão e a tripulação do USS Vincennes agiram corretamente. Mas o jornalista investigativo Roger Charles vê uma omissão gritante no relatório de Fogarty. Não há um mapa mostrando a posição do Vincennes quando disparou contra o avião. Eu sabia que o fato de não haver tal informação no relatório Fogarty era mais um sinal. E um sinal curioso para mim. Por que não estava lá? Charles obtém uma cópia de um relatório confidencial sobre o incidente preparado pela Organização Internacional da Aviação Civil. Ele inclui as coordenadas precisas do avião. Quando Charles plota as coordenadas em um mapa, ele faz uma descoberta importante. Antes de abater o avião, o Vincennes persegue canhoneiras avançando por águas territoriais iranianas, o que o põe dentro do corredor Amber 59, reservado para aeronaves civis. Se Rogers não tivesse levado Vincennes para atacar as canhoneiras, o IR-655 não teria sido abatido. Está claríssimo. Não tinha como não acertar, foi na mosca. Minha opinião pessoal é que eles decidiram estar lá. A sensação geral, e não só minha, vem de que talvez estivessem procurando confusão. Apesar da tragédia, a tripulação do Vincennes recebe boas-vindas de heróis ao retornar ao porto de San Diego. Todos os anos, as famílias daqueles que morreram no Iran Air 655 relembram suas perdas no Golfo Pérsico. É uma tragédia humana inesquecível. Os horrores do que, aconteceu naquele dia, ainda perduram. Contato aéreo se aproximando e descendo 300 metros a cada 1.600 metros. Alcance 21 quilômetros. Em um mundo onde a tecnologia se torna cada vez mais sofisticada, o medo, o mais básico dos instintos humanos, pode criar as maiores tragédias. As companhias aéreas são muito mais, acho eu, proativas agora para evitar rotas que as levem a áreas de hostilidade e também a mais diretrizes para a comunicação. Você tem que se fazer visto e você tem que ouvir com muita atenção. Aviões civis abatidos tornam-se danos colaterais em tempos de guerra. Mas às vezes não há erro e a tentativa de matar é muito real. Aeroporto de Bagdá. 6 meses antes, uma coalizão liderada pelos americanos invadiu o Iraque e derrubou o governo de Saddam Hussein. Agora, aviões chegam diariamente para abastecer a força de ocupação e ajudar a reconstruir o país destruído.
Mas os ataques de mísseis insurgentes ao tráfego aéreo são uma ameaça constante. Para combatê-los, helicópteros Apache dos Estados Unidos patrulham a área ao redor do aeroporto. Na pista hoje está um Airbus A300 civil pertencente à empresa de entregas DHL. Ele foi contratado para transportar correspondência para os militares. Lista de verificação pré-voo. Partida. A tripulação se prepara para partir para o Bahrein. O comandante é Eric Genot, de 38 anos, da Bélgica. Em 245. Válvula fechada, EGT 610, motor. O engenheiro de voo Mário Rafael, de 54 anos, é o membro mais velho e experiente da tripulação. Iniciar 1. Válvula aberta. Steve Mikkelsen é o copiloto hoje. E eles estão nervosos. É uma sensação estranha. Entre o momento em que você decola e chega a 3.000 metros, você sabe que está em perigo. Decolar. V1. Rodar. V2. Taxa positiva. A tripulação sabe que, abaixo de 3.000 metros, eles estão vulneráveis a ataques do solo. Mas até agora, nenhum avião civil no Iraque foi atingido por um míssil terra-ar. Recolher trem. Recolhido. Sem luzes. O que é isso? Perdemos o sistema hidráulico. O que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? O que eu poderia responder? O que eu poderia responder a ele? Um avião de carga da DHL no Iraque, devastado pela guerra, foi atingido por um míssil terra-ar. É o primeiro ataque insurgente a uma aeronave civil a atingir o alvo desde o início do conflito. Quando você tem esse tipo de emergência, fica apavorado. As superfícies de controle do avião não estão mais respondendo. Não tínhamos controle algum da aeronave. A aeronave continuou a subir naquele momento até uns 3.700 metros. De repente, a aeronave mergulha. E então começa a subir novamente. É o mesmo efeito de montanha-russa vivenciado pela tripulação da Operação Baby Lift, quase 2 décadas antes. Eu vou tentar uma coisa. Vou reduzir o empuxo. Reduzir o empuxo nivela o avião. Podemos usar o empuxo. Do mesmo modo como o piloto no Vietnã do Sul, Genot usa o empuxo do jato para recuperar algum controle sobre a aeronave. Mas há uma complicação adicional. O dano à asa esquerda está criando arrasto, fazendo com que eles se inclinem para a esquerda e voem em círculo. Manter a altitude de maneira normal já era bastante difícil. E além de tudo isso, nós tivemos que usar um empuxo assimétrico. Isso significa que eles precisam adicionar mais potência ao motor esquerdo do que ao direito para estabilizar o avião. Um helicóptero Apache dos Estados Unidos patrulhando a área avista o avião atingido. 5-4 está observando a aeronave sob nosso sistema de observação. Parece que ele tem um incêndio no motor externo esquerdo. A imagem do Airbus é capturada pela câmera sensível ao calor do helicóptero. Eles provavelmente precisarão de atendimento médico. Eles perderam seus sistemas hidráulicos e sua asa esquerda está pegando fogo. Isso não pode ser bom. Essa asa, quero dizer, eles estão queimando faz um tempo. Isso é angustiante. Eles estão lá em cima fazendo tudo o que podem. Em termos de autopreservação, eu acho que eu prefiro tentar cair em uma pista do que cair no deserto. Apesar dos danos, Genot conseguiu voltar para o aeroporto de Bagdá. Baixar trem. O dano força o engenheiro de voo a baixar o trem de pouso manualmente. Mas isso tem um efeito indesejado. Baixar o trem altera o equilíbrio da aeronave.
O nariz aponta para cima e a velocidade cai. Não, a velocidade. O avião poderia facilmente entrar em stall e cair. Eu realmente não esperava aquilo. A tripulação consegue mais velocidade, exigindo mais dos motores e também baixando o nariz. O avião, milagrosamente, ficou mais estável. Teria sido o fim de tudo. Teríamos caído do céu. Poderia declarar emergência total? Precisamos da brigada de incêndio. O tempo está se esgotando. O fogo está incinerando a asa esquerda. Ela poderia se partir a qualquer momento. E há outro grande perigo. O combustível está jorrando dos tanques perfurados dentro da asa esquerda. Estávamos controlando a inclinação e a arfagem do avião usando os 2 motores. Se perdêssemos um motor, não poderíamos fazer nada com o outro. O avião está a 29 quilômetros do aeroporto e ainda precisa virar para a aproximação final. Realmente, nós não tínhamos certeza de que conseguiríamos chegar à pista. 27 quilômetros. Agora a curva. Eles aplicam mais potência ao motor esquerdo. Qual pista? A 333 direita, eu acho. Parece que ele está se preparando para uma final extremamente longa. Sim. Mantenha a velocidade. O avião se alinha com a pista. 1.200 metros. Os pilotos devem manter a velocidade no pouso ou o nariz baixará e eles cairão. Mantenha a velocidade, estamos indo para a esquerda. Eu aumentei. Eles estão 100 km por hora mais rápidos que o normal. Nós podemos sair da pista. Mantenha. Mantenha. Você está chegando ao fim da sua vida. Você percebe isso? Vamos lá, amigo. Agora! Parece que um dos trens de pouso desmontou. Sim, desmontou. Agora! Ele acabou de sair da pista. Ele está na terra. Belo pouso, uau. Confirmar a evacuação. Evacuar. Evacuar. Parece que eles explodiram a porta e estão saindo. Os pilotos sobrevivem ao impossível. Nenhuma tripulação jamais pousou com sucesso um avião tão danificado. No dia seguinte, um grupo insurgente divulga imagens do ataque. O vídeo revela que a situação poderia ter sido muito pior. Um segundo míssil foi lançado para acabar com o Airbus, mas errou o alvo. Tornar a aviação segura em tempos de guerra continua sendo um problema urgente, mas complexo. Existe agora uma colaboração internacional para falar sobre qual o espaço aéreo é muito arriscado para se voar. Se ocorrer uma situação no solo, os sobrevoos podem ser interrompidos quase que imediatamente. Não é apenas uma companhia aérea, não é apenas um país. É um esforço colaborativo para que o risco possa ser tratado adequadamente por qualquer pessoa que opere em uma área potencialmente hostil.